eu só apresentar o Gustavo aqui, para que eu acho que todo mundo conhece, acho que todo mundo faz aqui, né? Nós só para apresentar, né? Gustavo, como eu te falei, é uma programação científica aqui voltada para residência, mas tem tido áreas assim de universalização, né? A gente tem recebido muitos convidados, né? Então, assim, para a gente é uma honra assim, receber você, né? Um filho da casa aí, né? E que tem uma experiência boa, uma expertise muito legal nessa área. É um assunto que realmente a gente não aborda muito aqui no Hospital de Base, mas eles têm um rodízio lá na parte venosa do agarrão, o Gilson, né? O Gilson. E aí eu acho que foi legal a gente abordar, acho que foi interessante a sua sugestão do tema, né? Então, sinta-se à vontade, você está em casa, cara, que é o teu cantinho aqui, tá bom? Tá entre amigos. Estamos aqui para aprender contigo, tá bom? Com certeza. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Léo, aí, o convite, né? O Alcide também. Vocês são uns queridos, assim, realmente, para mim, um prazer, né? Realmente. Então, vamos lá. Falar um pouco, o convite aqui era para falar sobre claques e a importância e a relevância da documentação fotográfica e da Flebo Suite, na composição da Flebo Suite, né? Na técnica, né? O quanto isso realmente tem relevância. Então, definindo claques, é um acrônimo, é uma palavra montada, né? O C significa crio, né, de resfriamento, LA laser, transdérmico, né, que é utilizado, e o S de sclerotherapy, né? Uma palavra montada que foi criada pelo Kazuo Miyake, né, pelo professor Dr. Kazuo Miyake. É um neologismo, né, que foi, segundo ele, criado depois de um insight, em 2006. Mas muito antes disso, né, cerca de 25 anos atrás, ele já vinha se aproximando, né, já vinha mudando o mindset para utilização de tecnologias com luz e injeção de esclerosante, no caso a glicose 75%, que já era utilizada pelo Dr. Hiroshi, né, que era um grande defensor da glicose 75%. Né? Então, a técnica ganhou um grande aliado, né, a seguir, com a utilização dos aparelhos sopradores de ar gelados, coolings. E em 99, graças a Deus, a luz pulsada foi substituída pelo laser de 1064 de pulso longo, né? E isso realmente faz diferença, e inclusive é considerado até hoje o padrão ouro para laser transdérmico. Não sei se todo mundo sabe, mas acho que todo mundo aqui sabe, né? Não tem muitas pessoas, mas o Kazuo também ajudou no desenvolvimento da realidade aumentada. Do Venville, em 2005, ele fez um contato com a empresa que estava desenvolvendo a máquina e conseguiu trazer aqui para o Brasil. Ela é utilizada a princípio para visualização de veias e ele passou a usar para propôs a utilização para flebologia, né, e publicou os resultados já no ano seguinte, e mostrando realmente a efetividade, né, na identificação das veias, das feeder veins, como são chamadas, né, para a realização ou do CLACS, propriamente dito, ou da flebectomia. Um outro artigo, que é o primeiro trabalho, né, a primeira publicação do CLACS, um ano depois, é para avaliar a sua eficiência, 140 pacientes, 86% de satisfação. Então, com esse trabalho, né, se concluiu que a maneira mais abrangente para tratar as telangiectasias e as feeder veins era estendendo realmente esse tratamento para as veias reticulares nutrícias. Esse é um trabalho super recente, né, desse ano, o que traz a teoria, né, que o Clax defende muito a questão do sinergismo, né, a associação de técnicas, né? Então, começa com a realidade aumentada para a identificação das feeder veins, né, laser transdérmico sobre essas veias nutrícias e as telangiectasias, a seguida injeção de glicose sobre tantas veias nutrícias e telangiectasias, e todo o procedimento é feito com o resfriamento de pele, né, adjuvante todo o procedimento. As principais, nesse white paper, traz também as principais indicações para a técnica, que é as veias reticulares e telangiectasias até com menos de 1,5 mm,
Eu particularmente utilizo até 2 milímetros, e são os pacientes, a melhor indicação são os pacientes CEAP1, né, com a profundidade, com vias mais superficiais, até 2 milímetros de pele, e uma grande vantagem também do Clax é que ele é execuível em pacientes com fototipos elevados, né, pela ação do sinergismo, você não precisa pesar a mão tanto numa técnica quanto na outra, né. Esse é o trabalho do ano passado, do Cazu com o Ramaciotti, linka mais ou menos o que a gente veio fazer aqui hoje, né, que é a sequência da técnica. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre o que a sequência da técnica advoga, que é a fotodocumentação, a avaliação prévia com ultrassonografia Doppler, o crio laser, né, guiado por realidade aumentada, e a crioesclerose também, guiado por realidade aumentada e lente de magnificação. Então, na verdade, a gente hoje vai falar sobre a documentação fotográfica, a importância dela, e também de como conter todos esses equipamentos que eu acabei de falar aí, né? Uma unidade que pode estar contida, que no caso seria a Flebosuite. Então, vamos começar falando sobre fotodocumentação, né? Vamos fazer assim, eu vou falar sobre fotodocumentação e depois eu volto falando do ultrassom e da técnica propriamente dita, né? Os detalhes técnicos. Essa foto, eu sempre quando eu falo sobre fotodocumentação, eu gosto de trazer ela, né? O Marquinho que adora uma foto histórica, né? Não sei se ele conhece a história dessa foto. É a primeira fotografia de pessoas descrita, né, no mundo, em 1888. Aqui a curiosidade dessa foto, que apesar dela ter sido feita numa rua movimentada da França, o Luiz Daguerre fez da sacada do prédio dele, da sacada da casa dele. Apesar da foto ter sido feita nessa rua movimentada da França, não apareceu nada, né? Só apareceu apenas um senhor que estava tendo o sapato engraxado, pelo seu engraxado. Isso porque, naquela época, a velocidade de captação de imagem era de 7 minutos. Então, apenas essas duas pessoas permaneceram no mesmo lugar por mais de 7 minutos. E essa outra aqui, que eu sempre coloco também, que é o primeiro pré e pós-operatório registrado no Brasil, né? O paciente que foi fazer uma cirurgia de joelho no Rio de Janeiro, e o médico teve a ideia de registrar isso, mandou o paciente para um estúdio fotográfico, você está vendo que é um estúdio mesmo, tem uns adornos ali, uma pilastra com fundo de decorativo, como se fosse uma paisagem, e na primeira foto de pré, e no pós, quando ele retorna, o fotógrafo ele já retira o adorno, já coloca ele sobre uma parede branca, como a fotografia tem que ser, como a maneira fria, né? A fotografia, ela, quanto menos enfeite ela tiver, a fotografia médica, quanto menos enfeite ela tiver, mais ok ela é, né? Pelo menos a gente tenta isso. Bom, então, tem relevância para nós, flebologistas, né? É indispensável, né? Nas especialidades assim, em que o resultado estético pode ser questionado, como é o caso da gente que trata varizes CEAP1, né? Então, tem uma importância relativa com o diagnóstico e tratamento, tá? Tem igual importância. E a fotografia, ela é um ponto fundamental na relação na relação de confiança médico-paciente, né? E imprescindível para mensurar resultados. Esse artigo do Dermatologic Surgery mostra que 80% dos pacientes adoram ser fotografados e concordam que a fotografia aumenta a qualidade do tratamento. Eles não se importam que a foto seja utilizada para fins de estudos, né? Mas, desde que essas fotos sejam feitas por profissionais médicos. Ele prefere, inclusive, que a foto seja feita pelos médicos, em vez de serem fotografados por enfermeiros ou fisioterapeutas, por exemplo. E uma coisa importante também, que inclusive eu estava conversando com o Léo agora antes da sessão, é que eles preferem serem fotografados por uma câmera exclusivamente da clínica, né? Provavelmente em detrimento, por razão
de razões de privacidade, né? Esse trabalho do nosso amigo, né, que eu acho que está até aí online também com a gente, né, o Fabrício, nosso orgulho, um cara que publica hoje e que tem uma penetração no mundo inteiro, né, todo o mundo inteiro para ouvir o Fabrício falar, é um orgulho para nós, que está aí pertinho de vocês em Goiânia. Fala sobre a mudança de percepção com a fotodocumentação, né? Que geralmente o paciente muda a sua percepção quando vê as fotos de pré e pós, e, consequentemente, eles vão mudar também o seu nível de satisfação. Então, é um artigo bastante interessante aí do Fabrício, né? Sobre a questão em relação à lei, né? O que que diz a lei e o que isso tem a ver com a fotografia? A fotografia sempre protege a gente. Então, no Código de Ética Médica é dito que nós não podemos atribuir o que aconteceu a terceiros a circunstâncias ocasionais, exceto que isso possa ser devidamente comprovado. E a fotografia é essa maneira. Assim como no Código Civil, no artigo 225, diz que a fotografia pode sim ser considerada como prova plena, a não ser que ela seja impugnada por alguma outra razão de manipulação e que não é esse o caso, né? Então, a gente realmente tem um respaldo jurídico, existe realmente essa importância. Bom, vou falar um pouquinho da maneira como eu faço a fotografia, né? A gente explica o paciente sempre a importância de fotografar, o paciente assina termo de consentimento, a gente sempre usa a mesma câmera, em modo automático, marca sempre na mesma altura. Nós fazemos fotos de 15 a 20 sempre na mesma posição. Então, a gente se posiciona do lado direito do paciente e faz uma sequência de fotos que eu vou mostrar lá na frente, depois vai para o lado esquerdo, faz uma outra sequência de fotos, depois a gente volta para o lado direito e finda a sessão. Então, eu faço essa mudança em todos os pacientes, a gente faz da mesma maneira, né? Então, uma coisa que às vezes quando me perguntam se Gustavo, é fundamental ter a máquina no centro, olha, sinceramente, para a fotografia faz bastante diferença se você consegue colocar a marca no centro na sua Flabo Suite, né, no seu consultório médico. E a gente faz um follow-up, né, para foto de comparação com 30 dias. Atualmente, a gente faz isso com 2 telas, mas no passado a gente fazia com uma tela também. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E a máquina atualmente que a gente utiliza é essa Nikon, tá? Com lente de 18 a 55, e sempre a gente usa esse flash externo voltado para o teto para tirar a brancura assim da foto. Bom, aqui é uma sequência, né, de como a gente fotografa, a sequência da fotografia, né, me posiciono do lado direito do paciente, então eu faço uma foto pan, aí quando eu vejo que tem uma veia que importante, precisa ser fotografada, uma reticular, a gente põe a realidade aumentada, já visualiza, vira o paciente, fotografa a coxa, fotografa o lado de lá, todo paciente na mesma posição, volta para a face lateral de perna. Eu já sei que essa perna aí, que eu estou na face lateral de perna, eu já sei que é o amarelo externo esquerdo do paciente, pela própria sequência de foto. Vou para o lado contrário, fotografo o paciente de decúbito dorsal, viro a perna de lado, fotografo a perna de face anterior de perna. Então, quando a gente faz assim, a gente já tem a sequência de foto. Quando a gente vê essa foto, eu já sei do lado que eu estou. Por exemplo, essa foto aqui, o paciente com bastante veia reticular, né, de telangiectasia, então eu faço uma sequência de fotos mostrando com a realidade aumentada essas veias reticulares e também das telangiectasias. Vira o paciente de barriga para baixo, faço uma foto, uso a realidade aumentada, sempre faço um close da região que eu acho que depois vale a pena mostrar que foi tratado e volto para o lado inicial e findo, né, a fotografia. Essas 4 fotos agora são imprescindíveis para a gente depois lá na frente discutir resultados, entende? Muito importante. Então, com apenas travou aqui de novo. Pronto, então, no final, a gente faz 4 fotos com curativos. Apenas 4 fotos com curativos. Nessas 4 fotos, a gente consegue ver tudo que a gente fez. Então, isso é fundamental para a gente
poder depois o paciente falar, doutor, essa área aqui não tratada. Então, se está com curativo, é porque foi tratado. Então, é de suma importância. Bom, 5 razões para fotografar sempre. Eu vou mostrar essas 5 razões com a fotografia que me trouxeram uma história, né? Então, que a fotografia muitas vezes conta a história de um tratamento. Proteção judicial. Então, o simples fato de você fotografar, você já inibe um pensamento assim eu vou te processar, etc. Mas, graças a Deus, nunca tive uma situação grave, mas, por exemplo, nesses 2 casos, o paciente falou, eu vou procurar meus direitos, e etc. Falou, eu convidei para ver as fotos. Então, no momento que eu convidei para ver a foto, ela já viu, a paciente da face viu que realmente houve uma melhora. E, assim, a gente faz, o paciente sempre assina termo de consentimento informado, face, está lá escrito em letras em negrito, que pelo menos 5 sessões. Então, na foto da direita, a gente observa que realmente houve uma hipercromia, que realmente houve um efeito adverso que a gente não gostaria que tivesse presente com 90 dias, mas, sem dúvida nenhuma, houve uma melhora significativa e o paciente ficou convencido disso e graças a Deus, a gente nunca teve uma situação de que o paciente foi até lá na frente, né, de processo, etc. Uma outra razão para aprimoramento profissional, a fotografia ensina muito a gente, né, sobre decisões que tomamos, certas e erradas. No caso da esquerda aqui, paciente já com 90 dias de tratamento, eu fiz claques nessa veia reticular de 2,2 milímetros. O paciente não queria fazer a flebectomia e eu acabei tomando uma decisão que depois eu percebi que foi ruim, né? Com 90 dias a gente vê que ainda tem ali um coágulo no interior da veia, né? Então, a fotografia é muito legal porque nos ajuda a crescer profissionalmente, né? Já na foto da direita, a gente, fazendo a flebectomia, a gente observa já com 90 dias uma melhora significativa das telangiectasias, que é claro que essa veia reticular aí tinha a ver com a nutrição desse tufo aí de telangiectasia. Troco de novo. Como valorização profissional, né? Então, a gente sempre está buscando isso. A gente deu um trabalho danado para fazer toda essa extensão aí dessa paciente, né? A gente só está vendo um lado, mas ela tinha varizes em todo canto. Então, assim, com a fotografia, muitas vezes o paciente consegue ver onde é que está o dinheiro dela, né? Se valeu a pena realmente, entendeu? Então, nessa foto da direita aqui, a gente observa também a gente precisa mostrar para o paciente, olha, você não tem só esse tufo aqui de telangiectasia, você tem também essa veia reticular aqui que precisa ser tratada, né? Para dirimir a ideia de similaridade subjetiva. A similaridade subjetiva é assim, a pessoa acha que está igual, mas não está. É da cabeça dela, né? É da subjetividade. Então, a fotografia é a melhor maneira da gente dirimir isso aí, né? É o único elemento objetivo para a gente acabar com essa situação, né? No caso da esquerda, a paciente voltou com 30 dias, achando, minha perna não mudou nada, não melhorou nada. E aí a gente mostra para ela, né, que realmente houve uma melhora significativa da telangiectasia aí na face lateral de coxa. Essa outra paciente também voltou com 2 anos depois, minha perna não adiantou tratar, gastei um dinheiro danado e voltou tudo. Então, tá, vamos ver suas fotos. E quando a gente vai ver as fotos, claro que ainda tem, que existe algo a ser tratado, mas é evidente que houve uma melhora, né? Então, se eu não tivesse esse elemento objetivo, né, para contrariar essa subjetividade, eu não teria como sair dessa situação. Para estabelecer uma relação de confiança, né? A fotografia, ela conta a história de um tratamento. E na história do tratamento, a gente tem momentos também, muitas vezes, difíceis, né? Como a gente vê, né, nesses 2 casos aí, né? Um paciente com 30 dias, a da direita fez uma hipercromia, né? A gente fez uma flebectomia associada, ele fez uma hipercromia, né? Claro que ela se preocupa, né? Mas a gente fotográfica, a gente chama para perto, né? Na paciente da direita, o paciente fez um match inflamatório aí absurdo, né? O paciente olha e fala assim, poxa, está pior do que estava, e realmente está, né? Realmente está pior do que estava. Mas a gente não fotografa, insiste, faz sessão e até chega lá. Então,
depois contar essa história, para estabelecer essa relação de confiança, se você conta com a fotografia, é um dado muito importante também. Então, voltando agora, né, já falei de fotodocumentação, voltando para a sequência da técnica, né, que é descrita nesse artigo aí, a avaliação com ultrassom, né? Na verdade, eu começo por aqui, né? Não começo pela fotodocumentação, né? Eu começo por aqui, a gente começa por aqui, né? Porque é fundamental, né? Ultrassom, importantíssimo, né? Para fazer claques, a gente primeiro tem que afastar refluxo de axial troncular, né? Tem que ver se tem perfurante conectado ou não, né? Estar atento para a mensuração das veias reticulares, né? Que a gente sabe que é a melhor indicação até 2 milímetros, né? Esse paciente aqui, que foi um caso bastante interessante, até discutindo no chat com o pessoal, porque o paciente tinha veio para tratar essa telangiectasia, mas tinha essas varizes subdérmicas aí de 3 milímetros e 4 milímetros, né, sobre a pele. Então, claro que era o primeiro, a gente tratou essas veias maiores e tratou o refluxo axial para depois tratar a telangiectasia, né? Bom, na sequência, o CRIO laser, né, guiado por realidade aumentada. O laser que a gente utiliza é o NDIAG, né, que prova que até então é considerado o padrão Muro, né, para o tratamento de reticulares e telangiectasias, né, porque tem uma penetração maior, né, a gente pode tratar mais vasos e vasos maiores e mais profundos. E também uma coisa muito legal do 1064 é a possibilidade de a gente poder tratar pacientes com fototipos mais elevados. Então, o que é que a gente deseja, né, no CLACS? O que é que a gente deseja? A gente deseja a injúria térmica endotelial, a gente deseja fechar a veia, mas a gente quer aproveitar também esse edema. A gente não tem, como a gente tem um cinegismo, a gente não precisa fechar totalmente essa veia. A gente vai preparar essa veia para a sequência, né, que é a quiliosclerose. Nessa revisão, nesse artigo do ano passado, o Cazu coloca também a lupa de magnificação, né, como uma etapa, né? Então, ele descreve que a crioscleroterapia deve ser guiada pela realidade aumentada e pela lupa de... Eu, sinceramente, acho que quanto melhor a gente vê, né, melhor a gente pode tratar, né? Então, isso melhora a acurácia de punção, principalmente de veia reticular, porque se a gente tem menos extravasamento, a gente vai ter menos efeitos adversos. A lupa de magnificação também é uma coisa que mudou bastante a minha prática, bastante mesmo, não só em relação à criosclerose, mas também em relação ao laser transdérmico, né? Porque quando a gente faz um disparo de laser sobre uma telangiectasia, a gente espera alguma coisa dela. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa reação, né? Então, a lupa de magnificação, ela nos favorece a isso, né? Para a gente poder enxergar melhor se houve um edema, se houve uma hiperemia, se houve uma colapsação da veia. Então, realmente é fundamental. Então, disso tudo que eu falei, né, desse tanto de coisas que são necessárias para poder você fazer o CLACS, então vem a situação, né, onde é que a gente vai pôr isso tudo, né? Então, esse livro do Filipinho, né, que tem um capítulo maravilhoso que foi escrito aí pelo Alexandre, que define flebosuíte, que fala sobre flebosuíte, é uma literatura muito recomendada e bacana. Mas, como é um neologismo, né, e que se origina do grego fleps, de flebose, que significa veia, e do francês suíte, nem todo mundo sabe que foi criado pelo nosso colega de Tubarão, de Santa Catarina, o Manprim, o Dr. Felipe Manprim. Durante o IMAP, em 2015, ele teve esse insight e criou essa palavra flebosuíte, que nem todo mundo sabe que foi criada por esse brasileiro, mas foi. Né? Esse brasileiro brilhante, mas foi. Né? E o que é a flebosuíte? Ela, conceitualmente, isso está bem descrito no capítulo que o Alexandre escreveu,
ela representa a extensão da sala para atendimento e execução de procedimentos. Então, nada mais é do que uma sala para realização de procedimentos. Nesse capítulo tem uma classificação que é determinada pela resolução do CFM, que ela classifica as fillable suites em grupos. Então, isso aí serve para quê? Para a gente entender, para duas coisas, para a gente entender onde é que a gente está, né? Se a gente faz Doppler, faz consultório com Doppler, a gente está no grupo 1. Se a gente faz CLACS com glicose apenas, laser e glicose, sem anestesia, a gente está no grupo 2. Mas se a gente faz qualquer coisa com anestesia local, se a gente injeta espuma, a gente está no grupo 3. E para isso, a gente precisa ter equipamento de segurança. Então, como é descrito nessa resolução. Então, importantíssimo segurança, gente. Existe, então, no capítulo também tem essa classificação de unidade cirúrgica, né? Que é mais para estabelecer, para quem faz procedimento cirúrgico, e nós podemos estar em qualquer uma dessas aí, né? Como eu acabei de falar, né? Se a gente está fazendo Doppler, a gente está e fazendo consulta no tipo 1. Se a gente faz cleroterapia com espuma, se a gente faz laser endovenoso com anestesia local, se a gente faz CLACS, né? Se a gente faz flebectomia ambulatorial, a gente está com anestesia local, a gente está no tipo 2. E se a gente faz tudo isso que eu acabei de falar e a gente conta com o aparato de material de anestesia e anestesia, a gente está na unidade tipo 3. Tá? A unidade tipo 4, nós também estamos, que é a unidade que está vinculada a um hospital, né? Esse outro quadro fala mais ou menos a mesma coisa que eu acabei de falar, mas ele só chama a atenção para a questão do conforto, né? Porque é importante a gente hoje fazer procedimentos e trazer conforto para o nosso cliente, né? Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, hoje em dia, a gente tem a unidade cirúrgica tipo 2, onde a gente pode fazer anestesia local com sedação leve, como, por exemplo, a utilização de óxido nitroso, ou uma unidade cirúrgica tipo 3, que é quando você pode ter uma sedação até profunda, contando com a colaboração dos anestesistas, né? Então, aqui para ilustrar, né, a nossa clínica lá em Feira de Santana, a gente tem uma unidade tipo 2 e a clínica do nosso amigo Albernaz, que é também uma unidade tipo 2, né? Porque a gente não tem anestesista como a clínica MIAC do Cazu, em São Paulo, e a clínica do nosso colega, Dr. Felipe Mamprim. Então, nessas unidades, eles contam com a estrutura para anestesia de bloqueio epidural e geral, por sedação venosa, e é uma opção também, né? Existe realmente essa tendência, ainda mais agora, né, com a deshospitalização, né, em tempos pós-Covid. Então, aqui é mais ou menos uma história rápida, né, de como do que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu comecei, minha história com Clax começou em 2010, quando a gente adquiriu, assim, por um acaso, uma cota de uma clínica que tinha lá um aparelho, tinha um laser Harmony, que eu não sabia nem como que ligava, mas aí eu fui entender como a coisa funcionava. Então, minha história começou assim, a gente já utilizava resfriamento, então a gente passou a utilizar o laser. Então, no momento que a gente tinha um resfriamento, que a gente fazia a injeção de glicose, a gente falou, bom, com isso aqui a gente vai poder começar a fazer técnica de associação de métodos, né? Em 2011, aí eu montei a minha primeira salinha, né? Flávio Suíte, eu já estou na quarta. Em 2012 foi fundamental documentação fotográfica de tudo. Então, hoje, quando o paciente chega lá na clínica e fala assim, eu tratei com o senhor em 2011, eu falo, puxa, em 2011 não tinha foto ainda de todo mundo. Mas quando ele fala 2012, 2013 para cá, eu tenho foto de todo mundo. Tudo que eu fiz de 2012 para cá foi documentado. Em 2013, a gente adquiriu o envio. As lentes com fotógrafo foi uma coisa que foram assim um divisor de águas, né, para nós, né? Então foi realmente muito importante. Ver melhor, trouxe bastante conforto, né? A gente fez a certificação com o Clax em 2015, que também
é legal, assim, a gente vai algumas vezes, vê o resultado, leva o paciente, recomendo. E a coisa mais importante que aconteceu assim nos últimos anos para mim foi a questão da utilização da técnica Knox, né, que a gente começou a utilizar no ano passado. Porque a dor que o laser provocava era uma coisa que me incomodava bastante, né? Incomodava a mim, incomodava os meus pacientes também, né? Esse trabalho que foi feito aqui por um grupo aqui de São Paulo mostra que apesar foi um trabalho comparativo comparando laser versus laser transdérmico versus escleroterapia, mostra que apesar das taxas de clareamento de pele averiguadas terem sido melhores com o uso do laser, os pacientes ficaram mais satisfeitos com o uso da escleroterapia, por se considerarem em muitas situações o laser ser extremamente doloroso. Então, quem fala que laser transdérmico não dói, é porque não faz laser transdérmico, que dói, tá? Não vou me aprofundar sobre isso, é assunto de uma outra aula, mas assim, o Anox, esse trabalho, esse artigo não indexado, traz o óxido nitroso como o analgésico ideal na flebologia, por possuir ação rápida, uma boa efetividade terapêutica, uma larga margem de segurança, o Anox é extremamente seguro, não interage com outras drogas, não tem recuperação, tem uma recuperação super rápida, sem ressaca e que, desculpem meus amigos anestesistas, não requer a presença do anestesista, né? Então, no trabalho mostra que ele mostra a utilização para inflebectomias, em pequenas flebectomias, e no estágio da intumescência perivasal. Eles não utilizaram para fazer claques, mas a gente viu aqui no Brasil, né, que a utilização com claques é um casamento muito positivo, né? A gente está bastante feliz. É fundamental a titulação, né? A gente não teve até então caso assim de náusea com vômito, que era o que a gente mais temia, certo? Mas, claro, fundamental você ter paciente colaborativo, né? Paciente que entende o que você está falando. Isso é fundamental. Bom, um pouco da minha rotina, né? Como que eu faço, né? Então, entendimento do porquê que o paciente está ali, da demanda e fundamental, ajuste da expectativa e entrega de resultado. A gente fala muito sobre isso já na primeira consulta, né? Ultrassom, como a gente falou anteriormente, né? Para afastar refluxos axiais e medir as veias. Hoje eu meço muito veia, eu olho para a veia, eu meço, eu olho de novo, sabe? Realmente ultrassom é fundamental. Para definir o plano de tratamento, a gente tem 15 tamanhos de sessão. Então eu falo assim, sempre assim, tem cinco coisas que definem o tamanho da sessão. A gente não faz sessão de disparos, o paciente definir ou dizer quantos disparos é. A gente diz que tem 5 coisas que definem o tamanho da sessão. Então, a quantidade de varizes, a quantidade de áreas para tratar, se tem veia reticular ou não e quantidade dessas veias, o tempo que o paciente leva lá com a gente e a quantidade de disparos de laser. O disparo de laser faz parte, mas é apenas uma das 5 coisas, né? O paciente assina termo de consentimento sempre, né, bem explicadinho, falando bem protetivo mesmo, tá? A gente fotografa tudo que tem que ser feito, como eu mostrei anteriormente, faz abordagens amplas, sessões longas. Raramente hoje a gente faz uma sessão de menos de 1 hora, raramente. Então, sessão de 2 horas, sessão de até 2 horas e meia, 3 horas, em algumas situações, né? Atenção constante à dor referida do paciente. A gente não faz um anox de rotina, por exemplo, o paciente chega, a gente já põe no anox. Não, mas a gente não deixa hoje em dia o paciente ter dor. Né? Se a gente percebe que o paciente está incomodado, eu pergunto 1000 vezes a ele se ele está incomodado. Se a gente percebe que ele está incomodado com alguma coisa, a gente para e coloca ela no gás. Né?
E no final da sessão, como eu falei anteriormente, fotografar as áreas tratadas com os curativos, né? Eu faço follow-up de 30 dias de uma maneira geral. Tá? Com 30 dias o paciente volta, a gente faz a refoto, discute ganho, faz drenagem se necessário e discute futuras sessões. Mas em algumas situações eu peço para o paciente vir antes, eu peço para o paciente vir com 15 dias, né? Eu vou mostrar lá na frente algumas situações relacionadas a isso aqui. Parou de novo aqui. Pronto, foi. Vou mostrar aqui alguns casos. Vou começar com o que me aconteceu de pior, né? Talvez esse caso da esquerda tenha sido o meu pior pré e pós. É uma paciente FIT 5, onde fez uma hipocromia e com uma hipercromia também bem severa. Você observa que o paciente ela fez hipocromia não só pelo resfriamento de pele, fez também pelo disparo de laser, né? Então, assim, depois, assim, eu conversei com ela me falou de um bronzeamento que aconteceu. Eu acho também que houve um erro da minha parte, também ali embaixo tinha uma venolectasia, talvez tenha demorado demais, enfim. Então, mas a gente pôde contar nessa história aí que a gente está contando com a fotografia, a gente pôde utilizar um imunomodulador, né, um TARFIC, que estimula a produção de melanócitos, que ajudou bastante nessa lesão aqui. Eu usei também nesse caso da direita, onde a gente fez uma flebectomia associada, e o paciente teve, além de ter hipercromia, teve também hipocromia, né? Nesse caso também a gente usou o TARFIC, 0,1%. Né? E mesmo assim, com 90 dias, ele ainda tinha uma hipercromia. Essa paciente foi uma paciente que voltou com 21 dias, com 3 semanas. Ela pediu para voltar antes, porque ela estava insatisfeita com o resultado. Ela tinha feito uma sessão grande, uma flebectomia com 800 com um L800, como a gente chama. Então, ela ficou bastante satisfeita, quis voltar antes, etc. A gente fotografou ela, né? De novo, a gente pôde mostrar para ela que havia uma melhora, mas o Clax, ele dá esse borramento, né? É bem comum esse borramento. Então, isso é um dos motivos porque a gente fotografa com intervalo de 30 dias, né? Travou de novo aqui. Tá, foi. Então, vejo uma sequência de fotos, volto para a coxa esquerda, já tô na coxa direita, o paciente já na mesma posição, né? Então, claro que houve melhora, mas claro que há o borramento. Então, claro que a gente precisa fotografar. E o que é que a gente faz depois que a gente fotografa, né? E a gente mostra para o paciente que houve uma melhora, que há um borramento, que é da técnica. Eu sempre digo assim, a gente vai te entregar o resultado com 90 dias. Se eu entregar antes, ok, mas eu falo que vou entregar com 90 dias, com 2, 3 sessões de 90 dias, né? Essa é a regra. Então, depois que eu expliquei tudo isso para ela, essa foi uma paciente que eu vi super recente, né? Eu fiz na semana passada mais uma sessão de 800 disparos nela, né? Então, a gente acolhe e a gente mostra a necessidade de fazer uma sessão, fazer uma outra sessão. É muito gratificante fazer Clax em pé, principalmente depois do Anox também, porque era uma coisa que o paciente se queixava realmente da escleroterapia em pé. Isso eu acho que é um dos motivos que algumas pessoas preferem fazer espuma do que em vez de fazer laser, mas a gente sempre prefere o paciente SEAP fazer Clax, né? Ou fazer flebectomia. Eu prefiro sempre fazer flebectomia quando tenho dúvida do tamanho da veia, ao invés de fazer espuma em paciente SEAP1. Então, esse caso de PES é a mesma paciente, né? A gente observem parâmetros diferentes, porque aqui, nesse lado aqui, ela tinha uma telangiectasia mais vermelha, que a gente sabe, e menos exuberante, que a gente sabe que reage melhor com um spot size menor, né? E já nesse outro caso, que ela tinha uma telangiectasia mais azulada, e a gente
já mudou o spot size e realmente pé responde muito, muito bem. Essa é a mesma paciente, uma região dorsal do pé dela, onde eu cheguei a, inclusive, discutir até com o Alexandre também sobre essa paciente, né, e com o Fabrício, né, perguntei a cada um o que cada um faria espuma, outro faria flebectomia, então, assim, eu fiquei realmente na dúvida do que fazer por conta dessa reticular de 1,8 milímetros. Eu fiquei realmente na dúvida do que fazer, mas eu acabei optando por Clax. E a gente tem aí, com 60 dias, esse resultado. Uma paciente também tratada recentemente com hipercromia. O que a gente observa, assim, na experiência que a gente tem, é que o Clax, ele dá uma hipercromia, mas ele não dá uma hipercromia tão severa quanto a espuma pode provocar, né? Então, aí a gente está vendo um resultado de 60 dias, mas com 15 dias, com 15 dias o paciente estava assim, ó. Então, assim, com 15 dias ela voltou, a gente sempre orienta o paciente, ó, se você está com dor, você liga. Então, ela voltou dizendo que estava incomodada e a gente chamou ela para voltar com os 15 dias e a gente drenou essa região. Então, antes da gente chegar até aqui, a gente passou por isso aqui. Então, mais uma vez, muito importante fotografar, né? Essa é uma outra paciente também que a gente teve um resultado legal, mas que a gente observa aí um monte de reticular na coxa, né, um tufo de telangiectasia ali próximo ao cavo poplito, mas a gente observa que, assim, com 30 dias, ela tinha esse borramento aí todo na lateral de coxa. Isso é o normal do Clax. Em algumas situações você não tem esse borramento, mas na grande maioria dos casos a gente tem. Então, quando ela volta já agora com 90 dias, a gente já observa uma melhora significativa, apesar de ter ficado ali na região do cavo poplito um pouquinho ainda de hipercromia. Bom, essa é uma outra situação, né? É o contrário do que eu falei. O paciente tem resultado com 30 dias, isso não é a regra, é a exceção, né? Então, eu não costumo mostrar foto de pré e pós para paciente, para não convencer, porque a gente, né, cada caso é um caso, né? E existem histórias e histórias, né? Essa outra paciente, a gente gosta muito dessas duas fotos, porque são dois fototipos bem diferentes, onde a gente usou, inclusive, parâmetros de influência diferentes também, né? Paciente fototipo mais aumentado, a gente tem... outro dia a gente eu dei uma aula sobre Clax e Fitzpatrick aumentado, e eu achei que a gente tinha até mais do que uma proporção até maior, né, por a gente morar na Bahia e etc, mas a gente tem uma proporção em torno de 20%, né, de pacientes com Fitz elevado. E nesses casos a gente diminui influência, né, faz mais overlapping, diminui influência, faz mais overlapping, e o fato de fazer um detalhamento maior, de usar os recursos, de usar a lupa, de usar a realidade aumentada também ajuda bastante. Já acabando, então, gente, encerrando aqui, como conclusão, né? Então, o Clax é evidente que a gente sabe que funciona, né? Então, tem trabalho publicado sobre isso, né? Existem, né, colegas no Brasil inteiro que fazem a técnica, então, mas é necessário sempre a gente ajustar a expectativa com os pacientes, né? Fundamental sempre registrar os resultados, tá? E em relação à Flebosuite, a gente entende que é importante, né, para melhorar a percepção de entrega, com uma atenção maior de conforto, né, para o paciente e com segurança, né? Outro dia eu vi uma comparação da diferença sobre a diferença de modismo e inovação. Então, se você faz algo, se aparece algo novo, onde você pode melhorar o que você já faz, ou lhe permitir fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes, isso realmente é inovação, é uma inovação. Se não é modismo, mas se você pode permitir você melhorar o que você já faz, ou se é uma maneira de você fazer o que você não fazia antes, é realmente uma inovação, e a gente tem que estar sempre aberto a isso, né?
Então, agradeço demais o convite, né? Foi uma honra para mim estar aqui. Brasília, para mim, o Hospital de Base Brasília, para mim, foi uma história que marcou minha vida, né? Graças a Deus, tive a felicidade de ter tido colegas maravilhosos. Assim, brigadão, tá bom? É isso. Muito bom. Se eu interromper aqui o compartilhamento. Beleza? Interrompeu aí, Excelente beleza? palestra. Muito bom, Gustavo. Parabéns. Uma palestra super bem documentada, né? Uma quantidade de casos e, assim, eu acho muito interessante como você conduziu a sua palestra, porque a gente vê o quanto de experiência você tem e como você domina a técnica, né? Tá de parabéns. Gustavo, parabéns. Abri aí o microfone, todo mundo aí, Léo. Quem quiser parabéns. falando, vai abrindo. Beleza. Gustavo, parabéns, uma aula excelente. E é muito bom a gente ver uma aula que, quando a pessoa mostra também os casos bonitos, que tudo deu certo, e mostra também as dificuldades que ele teve, os casos que deram errado também. É muito bom ver isso, porque dá a impressão, às vezes, que a gente assiste umas aulas que com a gente é diferente, não é? A sua aula foi muito, eu diria que foi muito bem apresentada, muito boa e muito honesta a sua aula. Você mostrou tudo aí direitinho, as suas dificuldades e os casos lá, mas muitos resultados bons aí. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é o aparelho que você tem de laser? É um Harmony que você tem? É um Harmony. Eu vi ali que você usou muito fluência de 60, né? E o tempo lá de 15. Eu me lembro uma vez uma aula muito boa que você deu no congresso também de peles mais escuras, você usava muito 60. Você costuma... Eu queria te perguntar assim, qual é o seu padrão, mais ou menos assim, dos parâmetros, sabe? E outra coisa, as telangiectasias, aquelas maiorzinhas, você também usa o mesmo padrão que você está usando ali na reticular? Você dá uma passada nas telangiectasias grandes e normalmente você usa 2, 3, quantas passadas você faz nas reticulares? Entendi. Na verdade, Alcides, o Harmony é um aparelho maravilhoso, mas ele tem um grande problema, né? Porque é uma limitação dos spot sizes, né? A gente trabalha apenas com 2 spot sizes, né? A gente sabe que hoje em dia que existe um colimador, tá? Mas que é disponível no mercado, e no meu caso, como o meu aparelho já tem 10 anos, eu fico na dúvida se eu compro o colimador ou se eu troco por um aparelho que seja mais versátil. Então, o Arma, ele realmente tem ele te engessa bastante na escolha de parâmetros. Mas, assim, em relação à fluência, você vê que, em alguns casos, a gente modifica, sim. E quando a gente modifica o spot size, a gente precisa aumentar a fluência, né? Em relação o que determina para mim, quando eu estou com spot size de 6, se eu uso 60, se eu uso 70, ou se eu uso 90, né? Porque geralmente no site isso aí é de 60 a 80, de 60 a 90, é a maneira como a veia reage àquela energia que a gente deposita sobre ela, né? Então, mais uma vez, ver é uma coisa muito importante. Quando a gente aborda a telangiectasia, que a gente, mesmo usando, com uma telangiectasia que tem mais cor, mesmo usando um spot size maior, né, e a gente vê e a gente consegue enxergar que a via colapsa, é porque aquela luz tá chegando naquele vaso. Então, assim, eu não faço um congelamento de parâmetro e faço para todo mundo a mesma padronização, né? A gente sabe que o criador da técnica defende esse congelamento, mas
o que me norteia é a resposta do paciente, né? É como a gente vê a via reagir em relação àquilo. Eu não sei se eu respondi. A pergunta da sequência, eu vou trabalhar numa determinada área, né? Tem uma veia reticular e tem telangiectasia. Eu faço laser na reticular, tá? Injeto glicose na reticular e ponho as compressas, a bolinha de algodão sobre a veia tratada, e aí então eu passo a tratar a telangiectasia. Eu não faço laser para todo mundo, e depois eu volto para fazer para reticular e para telangiectasia, porque em algumas situações, primeiro que muitas vezes você precisa mudar o ajuste de laser, e segundo também que se você demorar muito para voltar, você pode ser que aquela veia em algumas situações colapse e você perca a oportunidade de usar o esclerosante utilizar o sinergismo da técnica. Que o que encanta muito da técnica Clarks é essa possibilidade, né, de você utilizar o sinergismo, você pegar duas técnicas que a gente sabe que são de média potência, mas quando a gente junta ela tem uma potência considerável. Em relação a pacientes de FITs aumentados, né? Pacientes com FITs aumentados, a gente realmente faz diminui a fluência e raramente a gente usa spot size mais menor para a gente não ter que aumentar muito a quantidade de energia, e a gente sabe que spot sizes menores também fica muito na superfície, né, que é onde está o melanócito. A gente quer correr do melanócito. Então, para pacientes que FITs aumentado, raramente eu uso spot size de 2. Não sei se eu respondi as perguntas. Respondeu. E normalmente, só mais uma que eu te perguntei, a passada, você normalmente tem o costume de passar 2 vezes, você costuma passar 3? Eu nunca faço uma passada só, eu sempre volto 2, 3 vezes, entende? Eu sempre volto até porque a gente vai sentindo a veia. O tempo inteiro hoje também é uma coisa que faz parte hoje em dia do tratamento, a gente vai perguntando, a gente vai observando se o paciente está incomodado com o tratamento, né? Porque a gente hoje na clínica, eu digo assim, a gente não quer só que você fique feliz com o resultado, a gente quer que a sua estada aqui seja o mais agradável possível. E o Anox somou bastante para isso. Depois que a gente passou a utilizar o óxido nitroso como auxiliar para sedar a dor, foi que a gente pôde perceber quanto a gente deixou de atender muitas pessoas que deixaram de vir por conta da dor que referiam durante o procedimento. Valeu. Gustavo, você poderia dar uma passadinha explicando como é que é a sua logística em relação a essa técnica do óxido nitroso? Assim, eu vi que você tem 2 pessoas que auxiliam ali na foto, né? Como é que faz esse esquema aí, essa logística? Você queria saber como é que, em relação à foto ou em relação ao óxido nitroso, ou ambos? Ou como... Em relação... Mas a fotografia também? Uhum. Em relação à fotografia, assim, como eu estava falando até para o Léo, assim, antes do... Então, você trabalhar com assistentes é muito positivo, né? Muito, porque em relação à armazenagem de fotos, eu delego totalmente para as meninas isso aí. Então, a gente faz isso de uma maneira muito simples, um armazenamento em pasta Windows. Eu acho que acabei até, quando nessa confusão agora aqui que eu estava passando as fotos, eu acho que até um dos slides pularam, que era mostrando como a gente faz o armazenamento das fotos e como a gente mostra a fotodocumentação. Então, a gente faz de uma maneira muito simples em pasta Windows. Quando você tem 2 telas, hoje a gente faz com 2 telas, porque a gente achou que a maneira como a gente fazia antes de fazer uma foto pré e pós e colocar numa tela só, a gente perdia bastante a qualidade da foto. Então, hoje, com 2 TVs, a gente tem uma qualidade de foto muito melhor. E com o sistema Windows, você pode puxar a foto e trazer a pasta de uma tela para outra.
Então, hoje em dia, quando eu me preocupo, basicamente, com a rotina da fotografia, de fazer a fotografia, né, do posicionamento, etc., que isso fica sob a minha responsabilidade. Mas aí depois eu entrego a máquina para elas, e elas que vão criar uma pasta para paciente, colocar a data ideal, e quando o paciente volta para fazer a refoto, eu simplesmente falo, garotas, vamos ver as fotos dela. Na foto na TV da esquerda, a gente definiu como o pré, e da direita como pós. Então, ela põe a foto do pré e a foto do pós. Então, assim, é muito importante, assim, e se puder ter alguém que cuide disso para tirar esse estorvo, né, que é de cuidar dessa parte de armazenamento, é bem positivo. Em relação ao óxido nitroso, eu não tenho conflito de interesse algum, mas a gente fez a formação lá com o pessoal do EVAS e foi muito, muito positiva, realmente. Mudou a minha vida, assim, eu já voltei de lá, já comprei a máquina. Esse aparelho de titulação atual, que é o Rotamix, ele é bem legal, né? Então, ele permite uma titulação, ele permite uma segurança, você consegue ver quando termina, quando está para terminar os gases. Com um cilindro de óxido nitroso, você faz hoje, eu tenho isso, você consegue fazer 8 pacientes, né? Você não tem uma rotatividade, né, tão grande. E a gente faz a rotina assim, a gente pergunta se o paciente faz umas perguntas básicas antes de qualquer coisa, né? Pergunta... É muito importante a gente contar com um paciente colaborativo, porque alguns pacientes eles não conseguem pôr a máscara e suportar o uso da máscara. Então, esse paciente realmente ele não é a grande contraindicação do paciente que vai fazer o óxido nitroso. Então, essa sequência que a gente utiliza, a gente põe ele na máscara e vai fazendo, vai ofertando, começa a cada 10 e vai aumentando a titulação, que você na máquina você pode colocar. Tem uma segurança de você nunca poder oferecer mais do que 70% de óxido nitroso, 30% de oxigênio. Então, mas habitualmente a gente com 30%, 40% de óxido nitroso e 60%, 70% de oxigênio, a gente consegue chegar que o paciente entre em plano e de uma maneira muito segura, muito assim, adequada. A gente, eu dei uma aula no IMEP em junho passado, não sei se foi junho, se foi julho, e onde a gente fez um trabalhinho utilizando a escala analógica de dor, onde a gente pôde ver que o paciente que usa no óxido nitroso, ele realmente tem uma melhora significativa em relação à dor que ele sentia quando ele não utilizava o anox. Então, foi realmente uma coisa bem positiva na técnica Clax e eu acho que a Flebosuite ganhou bastante, né? E isso tudo sem mexer com segurança, porque a gente continua sendo a Flebosuite 2. A gente oferece sedação leve, porque o anox é uma sedação leve. Então, assim, a gente não está fora da lei. Entendeu? Agora, se você me perguntar assim, se a vigilância sanitária chegou lá e me perguntou que máquina é aquela, ela simplesmente entrou lá e ela nem viu que aquilo ali existia. Então, outro dia a gente até discutiu no chat sobre isso aí, algumas pessoas que têm a vigilância sanitária varia bastante, né, em alguns lugares. Eu acho que em Santos, acho que o Alexandre já me falou isso, ela é bem rigorosa, né? Eu acho que o pessoal de Londrina também relata isso, mas em muitas regiões do Brasil não existe um rigor em relação à utilização da inox. Beleza? Gustavo, deixa eu te perguntar outra coisa rápida. Quanto ao programa que você usa de armazenamento, qual que você usa hoje? E, por exemplo, quem vai começar do zero, assim, a gente está capengando, né? Esse negócio isso aí é uma coisa que está no radar aqui, é a primeira coisa que a gente vai, essa parte
do armazenamento do programa. A gente já tem a tela, a gente já tem, falta a gente definir a máquina, alguma coisa. Você já me falou isso uma vez, mas qual o programa básico que você usaria para começar assim? Um que fosse fácil, porque a gente não tem uma pessoa para mexer isso para a gente. O que você recomendaria? Tem um programinha que é bem legal, que é o Photoscape, né? Você baixa na internet, ele é bem legal, você consegue ter uma qualidade de foto de pré e pós bem bacana mesmo. Né? Isso para você utilizar em sistema de desktop, de sistema Windows. Se você quer utilizar celular, um programa bem legal é o Layout, tá? É o Layout. O Layout é um programa bem legal para pré e pós de celular. Bem legal mesmo, o iPad. Avon, se me permite ajudar um pouquinho e Alcides, Sempre. se você usar aí tanto o Mac como o Windows, na verdade você está preocupado com armazenamento, né? Aqui eu pago a versão completa do Dropbox. O Dropbox dá bastante segurança. Eu armazeno em pastas no próprio Windows, que com o Mac eu leio também. Como tanto o Windows quanto o Mac, eles têm leitores de imagem, e como o Gustavo falou, se você usa duas telas, você joga uma imagem para uma tela, joga a imagem para outra, e você consegue rodar. E como o Gustavo falou, por hábito, a gente tem sempre fazer a mesma sequência de fotos. Então, só de você rodar a foto da esquerda e rodar a foto da direita, você está comparando perna lateral direita, frente, perna, Exatamente. coxa, parte posterior. Então, isso fica muito fácil. Eu até mostrei num dos cursos do Evas, você duplica, no caso do Mac, porque quem não sei se alguém... Então, um monte de gente hoje trabalha com Mac também, né? O Windows é infinitamente mais fácil. O Windows, você abre uma foto e joga para uma tela, abre outra foto e joga para outra. O Mac não te deixa fazer. Mas o Mac, você vai na configuração do visualizador de foto dele e você manda o Mac duplicar o programa. Isso eu descobri por acidente, na verdade nem por acidente, o Felipe Rabelo que me ensinou. Qualquer programa do Mac que tiver aberto, você clica lá e você manda duplicar o programa. Então ele cria duas instâncias do mesmo programa. E aí você consegue abrir foto na direita, foto na esquerda. Rodou o dedo, faz a mesma coisa. E armazenar, que eu acho que é o mais importante para você não perder, cara, o Dropbox dá 1 ano de garantia de backup. Você pode deletar teu computador inteiro e você manda o Dropbox buscar, ele acha todas as fotos para você. Você consegue ir lá atrás, puta, deletei sem querer. Você não perde a versão da foto. Então, isso é uma coisa que vale a pena. CIA usa o Dropbox, NASA usa o Dropbox, então, assim, é uma plataforma, cara, que está custando aí $119 por ano para você manter ela. Compensa, entendeu? Compensa. Né? Isso para pensar em armazenar. O programa é como o Gustavo falou, tem um monte, cara, mas cada programinha vai ter o seu, né, o seu engessado. Ele carrega, às vezes ele demora, né, não é, Gustavo? Aí alguns têm até aquele efeito Phantom, que é aquele efeito de botar uma foto meio sombreada para a outra ficar bem igualzinha em cima. Mas, cara, se você pegar o hábito de bater a foto na mesma posição, com a mesma distância, as fotos acabam saindo com o mesmo padrão. É verdade, é verdade. O importante é ter uma rotina, né? Uma rotina fotográfica, né? Uma rotina fotográfica. Você vê, lá na clínica do Cazu, eu vi o Marcelo Gril fazer algumas vezes, ele olhar para a tela da foto anterior, ele pega a máquina, olha para o paciente e ele olha para a máquina na foto anterior, para ele ver se ele está enquadrando a nova do mesmo jeito na máquina. Quer dizer, você faz uma colinha, você já tem uma foto pronta, que é a da vez anterior dela. Ele faz isso, ele olha e olha para o paciente, opa, ajeita a perna. Ah, agora ficou igual. Aí ele fotografa o antes e depois. Que eu acho que isso é o mais importante, cara. Porque o triste é o cara fazer um antes com um fundo branco, depois com fundo preto, antes com short xadrez, ou depois com short branco. Isso muda o contraste da máquina. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. É a foto do centro cirúrgico e a foto do teu consultório. Aí você, puta, não ficou bom. É verdade, é verdade. E aí até a escolha, às vezes, de você, da vestimenta, né, do short que o paciente utiliza, né, e do fundo. Então, isso tudo faz muita diferença. O que faz mesmo diferença é essa normatização, né? Essa rotina. Legal, obrigado. Tá, deixa eu te contar uma coisa. A gente percebe, você colocou
o timeline aí da tua vida profissional, nesse momento profissional, mas é mais ou menos 10 anos de treinamento, né? Acho que quando você começou até agora. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Pelo que eu percebi, você tem o teu vínculo profissional tem sido apenas na assistência, né? Você tem uma ideia de, por exemplo, oferecer um treinamento para pessoas que queiram, por exemplo, treinar esse tipo de técnica aí na sua clínica, no seu trabalho, no que você faz? Olha, Marquinho, se eu te falar que isso é um sonho da minha vida, eu vou estar mentindo, entende? Na verdade, eu acho que isso pode acontecer, né? Eu acho que isso tem realmente uma possibilidade, mas eu acho que, francamente, eu lido melhor com a assistência, sabe? Eu acho que a clínica, a gente pode adaptar para receber pessoas. Eu acho que é legal isso. Compartilhar ideias, compartilhar. Eu adoro, o Alexandre sabe disso, né? Eu estou o tempo inteiro mandando foto. O que vocês fariam aqui? O que você faria ali? Assim, mas eu acho assim que a gente não pode fechar portas, mas não é um sonho, não é um objetivo, sabe? Claro, seria um prazer te ajudar, né? Seria um prazer, como eu estava aqui hoje, né? Me colocando, realmente me despindo, mostrei vários casos que não foram totalmente ok. É importante, eu acho que a gente cresce nisso, a gente cresce muito mais no erro do que nos acertos. Então, é isso. Mas as portas aqui na Bahia estão escancaradas aí para vocês, né? Para vocês, aliás. Para a galera daqui de São Paulo também? Com certeza. Irmão, então. Na época do carnaval também? No carnaval também rola. Um carnaval VIP training. Aí fica bom. Carnaval Flebofolia. VIP training. Flebofolia. Flebofolia, exatamente. Flebofolia. Flebofolia. Certo. A gente tem outros ex-residentes, colegas, né, de outras cidades. Tem a Regina, tô vendo o Elias, tem o Edson. Querem falar? Querem aparecer aí, falar alguma coisa, pessoal? Turma. Nada, essa turma tá passeando, liga o botãozinho E vaza. Não, tudo bem. Olha só, Gustavo, assim, cara, o Elias apareceu. Quer falar alguma coisa, Elias? O Filipão. Tem que ligar o microfone. Olha o Filipão aí, o Filipão. Fala, Filipão. Eu quero falar boa noite para você, porque tem muito tempo que eu não te vejo. O Geraldo estava assistindo sua aula e eu de carona com ele aqui. É sério, foi um prazer, viu? Um prazerzaço, assim, te ver bem. Tá? Você foi uma grande referência para mim, uma grande... Estou feliz em te de ver. coração. Com o Geraldo, relembrando os tempos seu lá. Você viu aquela foto de fundo? Foi uma foto que eu tirei aqui na residência. Eu lembro disso. Do IP. Minha foto de fundo foi uma foto que foi tirada aí em Brasília. E essa época agora aqui floresceu tudo de novo. Tá. Cara, muito bonito. É muito linda essa época aí, né? Muito, muito bonito. Fiquei feliz em te ver. Parabéns. Um abraço para você. Beijo no coração. Bem, você também. Elias, liga o habilitador. Já deu? Deu certo? O Elias está direto de Parnaíba, do Piauí, ó. Bom te ver. Eu tenho feito também alguns procedimentos com espuma, né? E eu também já estou com essa ideia de ficar tirando as fotos e comparando, né? Que o paciente realmente, ele às vezes, eu transpareço para ele, que a gente não é Deus, a gente vai tentar ajudar, que vai tentar melhorar o aspecto da perna, mas que a gente às vezes não consegue fazer milagres, né?
E realmente, como o doutor Gustavo falou, existe esse problema com a mancha que a gente observa, e que é o que mais dá trabalho para a gente conversar com o paciente, né? Dizer que isso pode acontecer naturalmente, mas eu acho fundamental realmente essa documentação das fotos, né? Eu costumo fazer, eu não faço do jeito que o doutor Gustavo faz, eu faço com o paciente em pé, mas eu também sigo uma rotina de posições, né? E assim, sempre eu também faço o tratamento, demora mais ou menos uns 3 meses, né? E eu sempre demonstro para ele, e às vezes até eu dou as fotos para ele. Eu não faço propaganda das fotos, né? Mas eu dou as fotos para ele comparar. Eu não sei o que os colegas acham. Eu queria até, inclusive, saber a opinião. Eu acho extremamente válido, porque uma vez que você pega a tua foto e mostra uma de antes, eu faço isso, eu junto a primeira e a última, né? Final do tratamento, a melhor entrego para a paciente. Se ela vai fazer a propaganda, a foto já é dela. Aí nem cabe, né, código de ética, nada nos proíbe, porque a gente está entregando essa foto para a paciente. Então, e ela vai acabar fazendo isso, ela acaba mostrando para uma amiga, o nosso querido Ted King, já falecido, ele falava isso para a gente, eu lembro de uma aula dele, que ele falou assim, peça para os seus pacientes falarem bem de vocês quando eles tiverem um bom resultado, porque os que tiverem mau resultado vão falar, mas os que têm bom resultado só vão falar se alguém perguntar. Então, ele falava sempre isso, foi uma aula que eu achei interessantíssima, assim, acho que 1 ano antes de ele falecer, e ele falou, peçam ativamente para sua paciente fazer, ó, a sua missão agora que você está feliz é fazer a minha propaganda para 5 amigas suas. Mostra a sua perna, ou mostra a foto. Aí você manda, hoje tem WhatsApp, você mostra, ela vai ficar feliz da vida. E isso é bem interessante, cara. Eu acho isso muito válido. E o lance de tirar foto em pé ou deitado é aquilo. Se você for fotografar microvarizes, reticulares para fazer espuma, em pé ela vai encher mais, a foto fica mais legal. Mas para as telangiectasias, pelo aquele efeito, né, vamos dizer assim, de persiana da pele, o peso da pele fecha a telangiectasia, a hora que deita, né, Gustavo? Gustavo vê bem isso. A telangiectasia, ela aparece, assim, tanto que ele examina o paciente em pé com ultrassom, você vê um pouquinho de telangiectasia. A hora que a gente deita, fala, caramba, tem mais do que eu pensava. Normalmente é o que acontece. Então, das telangiectasias, a foto deitada vai mostrar mais. Beleza. Não, tem uma coisa assim que... Tem uma coisa que é um grande engano, é você definir o que você vai fazer com o paciente, vendo o paciente só em pé. Definir, por exemplo, precificação. Então, você olha e você fala assim, não, aqui eu vou fazer tanto, vou cobrar tanto. Então, quando o paciente deita, aí você vai ver, pô, por que eu falei disso aí? Por que eu não cobrei outro tanto? Porque eu sempre digo isso, que é a hora realmente que o paciente, que você vê o que realmente o paciente tem, né? Quando o paciente deita, com uma luz adequada, a iluminação também da sala é super importante, com um fundo para contrastar. Naquele momento ali, é um momento importantíssimo do tratamento. Se você vai registrar, né? Eu sempre digo isso, a gente cria um prontuário fotográfico para a sua vida. Não é só, mesmo que você faça, mesmo que você não volte para a revisão, que volte daqui a 10 anos, está aqui, está criado, né? Então, eu acho bem mais legal você criar uma rotina para paciente CEAP1, você, como o Alexandre falou, fotografar com o paciente deitado. E em relação a isso que você falou de entregar as fotos, é muito positivo, a gente já faz isso. As meninas montam, mais uma vez as meninas montam as fotos e mandam as 6 melhores fotos para o paciente, entendeu? Aí ela vai fazer o que ela desejar com as fotos. Sobre a sua pergunta aí, Elias, assim, se é proibido, velho. Não é proibido para um e não é proibido para o outro. O Conselho Federal de Medicina
julga que não é o caso colocar foto de pré e pós. Então, se é proibido, é proibido, né? Se o profissional de outras áreas publica ou não, se é certo ou se não é, se a gente perde com isso ou se não perde, eu acho que a lei está aí e precisa ser cumprida, né? Uhum. Legal, você falou Obrigado. você falou do IMAP lá, eu lembrei de uma frase do Mitch Goldman, que a palestra dele foi muito boa, né? Ele falou assim, o tratamento, você tem que explicar, para a escleroterapia, você tem que explicar para o paciente que o tratamento não é um tiro único, o tratamento é um processo, né? E essa frase eu acho que é interessante, eu tenho incorporado, porque é assim mesmo, né? E você precisa registrar esse processo, sabe, Alcides? Então, é um processo, mas se a gente não registra o início desse processo, a gente não pode avaliar os ganhos no final desse processo, entendeu? Então, é muito importante documentar, né? Fundamental, essencial. O pessoal quer dar uma paradinha, né? Quer descansar. Você também, né, cara? Então, assim, deixa eu te falar umas coisas assim, importantes. Acho que tem alguns residentes que ainda estão aqui na sala, né? O pessoal às vezes não tem assim, uma noção de perspectivas. O momento do residente é o momento atual, né? Que está vivendo aqui, o sofrimento, as 60 horas semanais, plantões, certo? Mas você e outros colegas que estão aqui na sala, e a gente observa o seguinte, que essa sementinha que é plantada aqui, como essa árvore linda que você está mostrando aí, ela cresce, né, dá flores, dá fruto, fica frondosa, e você é um desses exemplos, né? Começou aqui com a gente, né, cara, lá em 2007, né? Nada, foi bem antes, Marquinhos. 2000, cara. A memória fraca aqui. Você botou mais velho que mais novo que o Leonardo aí. O cabelo ficou branco antes do tempo, né, Gustavo? Foi. Richard Gere. Então, assim, é muito importante a gente, assim, é uma escola, é uma sala de aprendizagem, sabe, Gustavo? Então, assim, é uma sala de exemplo, uma sala de demonstração de crescimento, de pessoal, profissional. Então, a gente está muito feliz com a sua, né, expertise que você adquiriu. Né? Lembra de você aqui, residente, né, de viajando lá para Caldas Novas, não sei se você lembra daquela viagem que a gente fez para cá no Congresso, Caldas Novas. Lembro muito bem dessa viagem. Muito legal, cara. A gente está muito feliz com isso tudo, né? A turma toda aí. Também agradecer ao Alexandre, só estou te conhecendo agora, cara, mas assim, bacana. A gente tem outras reuniões que a gente faz aqui. Se você quiser participar, a gente depois pega teu contato, manda aí, tá? Para você participar junto com a gente e agradecer a todo mundo, né? E aí, Gustavo, eu acho que eu mandei no seu celular um certificado da palestra. Depois você dá uma olhadinha aí, tá? Beleza. Vou falar uma coisa aqui para os residentes, que é uma coisa que é importante, assim, que eu sempre falo lá, não adianta nada você criar uma estrutura bacana e com equipamento legal se você não se dedica, se a parte pessoal é relapsa. Não adianta nada você ter realidade aumentada, você ter laser do melhor que existe, ter o Venvil é o último tipo, se você não se debruça sobre o paciente para fazer valer aquilo ali, entendeu? Então, a parte humana é essencial, é fundamental. Porque é aquela coisa, né? A forma pode até atrair, né? Mas o que realmente mantém é o conteúdo, né? O que fica realmente se o paciente puder colher, né? Daí a sua clínica, o seu consultório, entendeu? Então, dedicação sempre. O Clax é uma técnica extremamente trabalhosa. Eu sempre falo para isso, assim, se você pensa em se você não gosta muito de fazer flebologia para tratar paciente CAP1, o Clax é um péssimo caminho, porque ele é extremamente trabalhoso, extremamente duradouro, né? Tempo, como eu falei, você vai lá, você vê a veia, bota a realidade aumentada, tira a realidade aumentada, bota a realidade, funciona, injeta, volta, não sei o quê, vai para a telangiectasia, volta para uma perna, vai para outra.
Então, é uma coisa extremamente trabalhosa. Então, você tem que estar imbuído, você tem que estar tem que estar no seu mindset, tem que estar no seu foco. É isso que eu quero, é esse caminho que eu escolhi, então vamos por aí. Não adianta a gente querer se cercar numa cortina de que eu tenho máquina, tenho isso, tenho aquilo outro, que isso não se sustenta. Definitivamente não se sustenta. O que se sustenta realmente é labuta. É trabalho árduo mesmo. Só para agradecer a presença de todos, né? Foi muito bacana essa reunião, a gente está muito feliz, todo mundo cresceu um pouquinho mais aqui hoje nessa sala. Então, feliz em rever vocês todos aí, o Elias, Regina, você, a galera toda, tá bom? Beleza, foi um prazerzão, ótimo. Até uma próxima. Tá bom. Né? Obrigado. Beleza. Falou, Gustavo. Um abraço, Alexandre. Mais. Grande abraço. Grande abraço, Um abraço, valeu. Gustavo. Foi um Obrigado prazer. por tudo.